Irá. Ele que é senador por Sergipe, do Cidadania e é integrante da CPI da pandemia. Está ao vivo com a gente. Boa tarde, senador. Muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui com o programa agora, Rede Meio Norte Brasil. Boa tarde, prazer estar falando com vocês. Senador, temos muitos assuntos. A sua pré-candidatura como possibilidade de terceira via, a questão quer dizer, a CPI daqui para frente, o que é que ainda tem de importante e até o fechamento. Mas eu quero começar com os atos do 7 de setembro, os desdobramentos de ontem e já de hoje, com a fala dura do ministro Barroso e essas manifestações de caminhoneiros com a retenção de BRs. Qual é a análise? O 7 de setembro, essencialmente, foi uma manifestação pacífica, né? Você não teve confrontos, você não teve nada daquilo que se imaginava, que se temia, que ia na linha de polícias revoltadas, gente armada na rua ou coisa parecida. Isso não aconteceu, né? As polícias continuaram atuando com respeito à lei, né? Aqueles que estavam de folga, em condições de participar de manifestação, manifestaram sua opinião, mas infelizmente nós tivemos atos por parte do presidente da República que ultrapassam o limite da lei, né? Jair Bolsonaro novamente cometeu um crime de responsabilidade, incitou a população contra o Poder Judiciário, mentiu em alguns momentos e garantiu a negativa de cumprimento a ordens judiciais, que também é um crime de responsabilidade. Para quem acompanha a gente, que não é da área do direito, o crime de responsabilidade é aquele que gera como consequência o impeachment. Então, nesse sentido, foi uma manifestação muito negativa. Agora, no pós-manifestação, você tem atos isolados de pessoas que não representam a categoria do transporte, dos caminhoneiros. Todos os presidentes de associação, todos, já se manifestaram no sentido de que não estão fazendo parte disso. Só que você tem um grupo radicalizado, algumas pessoas radicalizadas que atendem diretamente às solicitações, aos comandos do presidente da República e que saíram do controle e estão praticando esses atos de bloqueio que prejudicam a vida das pessoas. Mas não é nada de um tamanho que não possa ser resolvido com 2 guarnições da PRF. Não tem nenhuma revolta armada, não tem nada nesse sentido. Basta fazer o trabalho de policiamento normal que você vai ter, com algumas horas a mais, algumas horas a menos, a retomada do trânsito, normalmente. Até porque essa turma não quer ir presa, não quer ficar pagando multa. E os empresários que financiam, porque são caminhoneiros, na sua maioria, empregados, os empresários que financiam certamente vão ser responsabilizados por esses atos. Ari. Muito boa tarde, obrigado pela entrevista, senador. Eu gostaria que o senhor avaliasse quais as reações às falas antidemocráticas do presidente Jair Bolsonaro nas casas legislativas. Foram reações diferentes, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do presidente da Câmara, Arthur Lira. As reações foram no tom adequado? Elas foram muito tímidas? Eu queria que o senhor avaliasse de que forma o legislativo, através dos seus presidentes, se manifestaram. Se foi adequado, se foi inadequado e por quê? Eu entendo que as manifestações do deputado federal Arthur Lira, do senador Rodrigo Pacheco, estão abaixo daquilo que se espera para quem ocupa cadeiras tão importantes. E por motivações diferentes, me parece. Arthur Lira é o cidadão que hoje gerencia bilhões de reais do orçamento público, diretamente através da ocupação de cargos, de ministérios, mas também através do chamado orçamento secreto. E já Rodrigo Pacheco, desde o início da sua gestão, mostra uma postura muito tímida, uma tentativa de constante busca de um suposto diálogo que não chega. Bolsonaro não quer dialogar, ele não quer construir soluções. Bolsonaro quer impor uma vontade, ele quer caminhar para um golpe de Estado, onde ele possa ter o poder absoluto e, com esse poder absoluto, esconder as rachadinhas da família, as mansões bilionárias dos filhos, ele possa esconder o escândalo da incompetência no combate à pandemia. Essa é a realidade. E você não pode ignorar a realidade quando você ocupa cargos de representação, ainda mais presidência de casa. Então, eu acho que foi um conjunto de manifestações infeliz, muito fraco,
Em contrapartida, o Judiciário se posicionou de uma forma muito firme, tanto o presidente do Supremo, Luiz Fux, como hoje o presidente do TSE, o ministro Luiz Barroso. Poliana. Senador, boa tarde. No próximo dia 12, a gente vai ter manifestações pelo país, desta vez contrárias ao presidente Jair Bolsonaro. E, se não me engano, o senhor já teria confirmado a participação nestes atos. A minha pergunta é especificamente sobre essa pré-candidatura, o senhor que já mostrou a disposição de disputar a presidência da República, mas viabilizar um nome de centro tem sido um desafio não só para o senhor, mas para diversos outros nomes que já se colocaram nesse jogo. Esse fla-flu que se desenha para 2022, ele é saudável para o Brasil? E o que o senhor acredita que falta para essa terceira via de fato se viabilizar? A radicalização só interessa aos extremos, né? Pela radicalização, eles não precisam debater propostas, discutir soluções, não precisam falar dos seus problemas. Então, o PT não precisa falar dos escândalos, da roubalheira, do mensalão, da incompetência do governo Dilma. O Bolsonaro não precisa falar da rachadinha, das mansões, do escândalo, da incompetência no combate à pandemia. E eles vão persistindo nesse antagonismo, fazendo com que cheguem ao segundo turno, cheguem ao sucesso eleitoral. O desafio da terceira via, primeiro de tudo, é dialogar com a sociedade. É não repetir o erro de 2018. Em 2018, os partidos se preocuparam em resolver os seus problemas, em apresentar candidatos que representavam as suas ideias, as suas vontades, os seus desejos de poder. Ninguém parou para escutar o cidadão e entender que o cidadão brasileiro, em média, está querendo mudar o sistema, está cansado, não aceita mais essa representação de tão baixa qualidade, a roubalheira que continua, as decisões da justiça que variam de acordo com o investigado ou processado. Esse sentimento de frustração está muito forte, ele continua muito forte. Então, a terceira via tem que se conectar com isso, ter a humildade de conversar com as pessoas e encontrar, a partir das pessoas, os nomes mais indicados. E eu coloquei meu nome à disposição para essa discussão, porque entendo que existem pautas que eu defendo e que outros pré-candidatos não verbalizam. A primeira delas é o combate à corrupção. É muito evidente, você pode passar o olho em todos os discursos de todos os pré-candidatos que estão aí na mesa e eles não tocam nesse assunto. Parece que no Brasil deixou de existir corrupção depois que o PT saiu do poder. O PT não inventou a corrupção, praticou muito, e o PT não foi embora e levou a corrupção com ele. A corrupção continua, inclusive com os mesmos personagens, com gente que foi processada no governo Fernando Henrique, no governo Temer, no governo Lula, no governo Dilma, e que hoje ocupa funções relevantes no governo Bolsonaro. Então nós temos um problema de sistema, e aí você tem que mudar isso tudo, e eu acho importante ter essa discussão. Quais serão os nomes, no final das contas, a gente só vai saber lá na frente. E eu acho que todo mundo que tem boa vontade e realmente o interesse em defender o país tem que entrar nisso com uma disposição de tirar o nome, se isso for melhor para o Brasil. Eu não sou salvador da pátria, eu não sou dono da verdade, então é muito possível que você tenha outros nomes que agradem mais, que interessem mais e que façam mais sentido para fazer aquilo que é necessário, que é tirar a oportunidade de voltar ao poder do Lula e de uma continuidade de poder do Bolsonaro. Então esse é o caminho. Eu acho que tem muito espaço para isso, ainda que não seja um desafio simples. Pois não, Ananias? Senador, a CPI da pandemia, o senhor é presença constante, é uma das mais acompanhadas da história do parlamento e tem, nas suas ações, tocado em assuntos do dia a dia do brasileiro e pautado muitas das discussões políticas do país. Uma questão que está posta agora dos protestos de 7 de setembro. Como o senhor vê a exceção desses protestos, do que foi dito pelo presidente, das ações nesse contexto da CPI? A CPI vai entrar nessa questão também? E quando a gente poderá ter uma conclusão dos trabalhos e que conclusão o senhor acredita que será no final da investigação? Eu espero que a CPI não entre nessa seara. CPIs começam e devem se manter dentro de um escopo, dentro de um desenho inicial. E esse desenho é ações e omissões do governo federal durante a pandemia e eventuais desvios de recursos em estados e municípios, recursos federais referentes à pandemia. Nessa segunda parte, a gente avançou muito pouco, porque o Supremo decidiu que o Senado não poderia convocar governadores de estado. Nós votamos, inclusive o requerimento foi meu, foi aprovado e o requerimento o Supremo não permitiu.
E agora a gente trabalha para fazer alternativas para isso. Mas na primeira parte da CPI, que é ações e omissões, aí sim a gente avançou muito. A gente mostrou claramente que podia ter sido comprado mais vacinas e mais cedo, que o governo não quis fazer. O governo fez uma escolha por fornecedores obscuros, muitos deles com fartos indícios de cometimento ou de tentativa de corrupção. Muito claro isso tudo. E o governo também não fez nenhuma campanha de esclarecimento da população. Pelo contrário, o governo desinformou. Bolsonaro até hoje fala mal da vacina, até hoje fala mal do uso de máscaras. E quando você olha para as notícias, quando você vê os números da Covid, você vê que apesar de estar com apenas 1/3 da população totalmente vacinada, um pouquinho mais de 1/3, 32%, 33%, a gente já tem uma queda brusca no número de mortes e internações. Quer dizer, para você perceber como funciona a vacina, o quanto ela é importante, quantas vidas poderiam ter sido salvas se a gente tivesse trabalhado sério e mais cedo. Então, eu acho que a CPI tem que estar centrada nisso, ela já está muito perto da sua conclusão, então a expectativa é de que nas próximas semanas se apresente o relatório final, e eu particularmente sou contrário a qualquer tentativa de aproveitar a CPI para trazer outros assuntos que não são do espectro, do limite que a gente traçou para a CPI. Senão vira uma bagunça e eu acho que não pode, de forma alguma, abrir mão da legitimidade, dos limites legais. Senão a gente atrapalha demais tudo funcionando e perde a credibilidade. Pois não, Efraim? Não, as conclusões da CPI podem levar ao impeachment ao presidente Jair Bolsonaro? E a outra coisa, uma pergunta que todo mundo fez durante o dia 7 de setembro. No Brasil, é possível um golpe de Estado? As conclusões da CPI seguramente podem levar e levarão ao indiciamento do presidente da República pelo cometimento de crime de responsabilidade. Só que quem julga, num primeiro momento, a admissibilidade dessa situação é a Câmara dos Deputados e depois o Senado faz o julgamento e condena ou não o presidente da República. Então são etapas que a gente tem que cumprir. A CPI, o poder da CPI só vai até o indiciamento. Esse indiciamento seguramente vai acontecer. Com relação ao risco de um golpe de Estado, eu diria que as instituições estão sendo testadas. Eu tenho pessoalmente conversado com autoridades dos mais diversos ramos, inclusive das Forças Armadas, e você não vê nenhuma receptividade com golpe. Então é possível dizer que sim, Bolsonaro não tem condições hoje de dar um golpe, um autogolpe, mas isso não muda uma possibilidade da tentativa, né? Quem acompanhou as eleições americanas viu que ocorreu uma invasão no Capitólio, que é a sede do Poder Legislativo americano, muito claramente numa tentativa de dar um golpe e evitar o resultado da eleição. Então, ele pode ter uma repetição desse tipo de situação aqui. A gente teve uma espécie de ensaio no 7 de setembro, né? Você teve policiamento mal feito no dia 6 e um acesso muito facilitado de pessoas na área da esplanada, ali perto da sede dos 3 poderes da República. E isso tem que ser corrigido. Foi corrigido no dia 7. No dia 7 você já não teve esse acesso tão facilitado e não teve nenhum tipo de maior problema. Eu acho que a gente tem que ter a vigilância contínua dessa situação. Nós erramos, infelizmente, no processo eleitoral dos últimos anos. A gente permitiu que essa questão da falta de respeito aos limites democráticos chegasse ao centro do poder, e agora a gente tem que corrigir isso, e a correção vai se dar, se for o caso, pelo impeachment ou pela eleição de 2022. Bem, acho que foi a Apoliana que citou aqui a manifestação do dia 12, que inicialmente começou com os movimentos que, inclusive, ajudaram na deposição da presidente Dilma. O MBL, o Vem Pra Rua. Só que está uma polêmica, porque aqueles que não querem Bolsonaro estão com dificuldade de se unificar numa pauta, como nós já vivemos em 84 das diretas já. Eu me lembro aqui no Piauí, por exemplo, você teve a união do governador que era do PFL aqui, Hugo Napoleão, com o senador Alberto Silva, que era do MDB, e eram inimigos figadais, mas que naquele momento estiveram no mesmo palanque propugnando diretas já, esquecendo aquela batalha. Claro que 2 anos depois houve a disputa e cada um estava do seu lado, mas esqueceram em nome dessa unidade nacional. E eu não tenho enxergado isso, senador. Se o senhor está vendo, por favor, me corrija, mas o que eu vejo não, mas eu não vou porque tem fascista da direita.
Não, eu não vou porque tem anarquista da esquerda. Não, eu não vou porque é o movimento que derrubou a presidente do PT. Não, eu não vou. Enfim, eu tenho percebido que essa unidade ela não existe. Não sei se até o dia 12 acontecerá isso. Que avaliação o senhor faz? Bom, primeiro eu vou. No dia 12 eu vou estar lá na Paulista, fui convidado pelos dois movimentos, pelo MBL e pelo Vem Pra Rua. Não faço parte desses movimentos, mas respeito a atuação. Eu não preciso concordar com tudo para respeitar as pessoas. Não sou daqueles que colocam o impeachment da presidente Dilma como um golpe. Todo ele foi feito dentro do regramento vigente, tramitado da forma correta, como não será golpe se acontecer o impeachment de Jair Bolsonaro. Essa avaliação é feita por quem tem o dever constitucional de fazer, que é o parlamento. Com relação à integração, eu acho que é um processo. O Brasil tem esse histórico de fragmentação, ou seja, cada partido, cada sindicato, cada grupo defende seu interesse e deixa de lado os interesses nacionais. Quando é que você tem uma união? Você mostrou muito bem aí um exemplo muito sólido, que foi a questão do movimento das diretas já, em 84. Você talvez tenha também isso lá no período de ditadura militar, quando o MDB recebeu vários partidos que estavam na clandestinidade. E de que motiva isso? Quando é que acontece essa união? Quando a dor e o medo, o perigo está muito maior do que a vantagem pessoal, do que o interesse pessoal. Então a gente está vendo vários partidos, sindicatos se aproximando dessa manifestação. Os movimentos, o Vem Pra Rua e o MBL, estão deixando bastante claro que vai ser pauta única, ou seja, a discussão é a necessidade de afastamento, responsabilização do presidente da República, não tem nenhuma outra pauta além dessa. A cor é o branco, não se deseja cores partidárias, você não vai ter discurso de candidatos ou apresentação de pautas de governo ou propostas, e que você vai ter lá um debate com relação à realidade que nós estamos enfrentando e caminhos para sair disso através do impeachment de Jair Bolsonaro, uma vez que, como a gente já falou aqui nessa entrevista, a gente vê a configuração do crime de responsabilidade. A gente tem que começar a acostumar que lei vale para todo mundo. Eu não posso ter uma lei que vale para o Chico, mas não vale para o Francisco. É crime de responsabilidade para um, mas não é para o outro, a depender do meu interesse pessoal. A gente tem que levar o Brasil para um outro nível de seriedade, de institucionalidade. Eu acho que tem espaço para isso, sim. Não é uma construção simples, eu não acho que se resolve no dia 12. Pelo contrário, o dia 12 é um primeiro passo, mas que já começa muito significativo. Você tem uma adesão muito grande de partidos, está acontecendo hora a hora. Você tem partidos que tradicionalmente não se envolvem com esse tipo de movimento, como o MDB, como o PSDB, e que hoje já estão ali muito próximos de participação. Partidos da esquerda, como o PDT, também disponíveis para participação, interessados em participar. Eu acho que vai ser um momento importante, espero que também seja uma manifestação pacífica, respeitosa, e que todos possam manifestar sua opinião, defender a democracia e retornar para suas casas, para suas famílias em segurança. Só para acrescentar sobre 84, foi justamente naquele movimento das diretas já que nasceu o Partido da Frente Liberal. O pessoal era do PDS e entrou em choque e aí eles fundaram a Frente Liberal e tal. Justamente naquele momento de inflexão da democracia brasileira. Agora, a última pergunta para o senhor senador. O senhor coloca na mesma prateleira, os dois, um já foi presidente, o outro é presidente agora. Lula e Bolsonaro, eles são da mesma prateleira, são feitos do mesmo material, a eleição dos dois representaria a mesma coisa para o país? Não, Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva são pessoas diferentes. Eles têm semelhanças, eles são populistas. Aquele cara que vive de, enfim, encantar as massas e que entrega muito pouco do seu ponto de vista de resultado. Mas são pessoas diferentes. Só que tem, com relação a essa disputa entre Bolsonaro, limitar as possibilidades de futuro do Brasil a Bolsonaro e Lula, eu lembro de uma frase que é da filósofa Hannah Arendt, aquela que estudou muito, judia, estudou a questão do Holocausto nazista, e que descreveu a seguinte frase: aquele que se limita a escolher o mal menor está escolhendo o mal do mesmo jeito. Então, acho que a gente tem tempo e possibilidade de construir o bem, construir uma alternativa de futuro, propostas que resgatem e deixem para trás essa questão de radicalização, de disputa de egos. É um governo que faça uma transição desse momento de muito conflito para um momento de paz, de trabalho, com recuperação da economia, do emprego,
com o resgate desses milhões de brasileiros que foram jogados na miséria. Então, acho que tem como fazer um trabalho para separar esse momento, com todo respeito aos eleitores apaixonados do Lula e do Bolsonaro. Acho que todo mundo merece respeito, mas o Brasil merece mais e a gente vai trabalhar para que o Brasil tenha mais do que esses dois homens podem oferecer. São figuras que a gente já conhece, a gente já sabe quais são as limitações que eles têm. Obrigado, senador, pela entrevista. Eu que agradeço pelo espaço, foi um prazer. Boa tarde para o senhor. Olha só, vamos falar de um investimento certo, do melhor investimento da sua vida e para a sua família. Vamos falar de morar bem e de viver bem, no melhor lugar do litoral piauiense.